A revolta dos malês, do Yorubá e malê, muçulmano, foi uma revolta popular de escravizados africanos que ocorreu durante o Império do Brasil, em Salvador, capital da Bahia, em 24 de janeiro de 1835. É considerado o maior levante de escravizados da história do Brasil. E é esta história que iremos contar neste vídeo. Então não perca tempo. Se inscreva no nosso canal e fique por dentro de todo o universo que envolve a nossa cultura. O termo malê era uma designação dada aos negros muçulmanos, e tem origem na palavra imalê, que significa muçulmano na língua iorubá. Os malês também eram conhecidos como nagôs na Bahia, designação dada aos negros falantes da língua iorubá na antiga Costa dos Escravos, hoje parte litoral de Benin, Togo e Nigéria entre os séculos XV e XIX. Os nagôs islâmicos tinham o costume de registrar os acontecimentos em árabe, a língua sagrada dos muçulmanos. Anotações encontradas servem para entender os motivos e antecedentes do levante. Outros grupos étnicos, como os alçais, também tomaram parte na batalha, mas em números menos significativo. Os negros nascidos no Brasil, por sua vez, os chamados crioulos, não participaram na revolta. A época em que o levante acontece é conturbada no país em geral. Após a independência em 1822, muitos conflitos e divergências surgem. Nas primeiras décadas do século XIX, a região da Bahia estava em destaque no plano nacional. A economia açucareira escravocrata do Recôncavo, região que circunda a Baía de Todos os Santos, era um dos motores do Brasil e concentrava muitos engenhos. Em decorrência, Salvador tinha muitos negros africanos traficados, que chegavam ao Brasil para trabalhar nos engenhos de açúcar e produção de tabaco para exportação para a Europa. No dia 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou da coroa imperial em favor de seu filho, Dom Pedro II, que tinha na época apenas 5 anos de idade, deixando o país nas mãos de regentes. Esse período foi nomeado por senadores como regência provisória. Assim, até 1840, o jovem imperador não podia assumir o trono por conta de ser menor de idade. Por isso o governo estava sob a regência de outros, o que ocasionou muitos ataques anárquicos cujo objetivo principal era por um fim na monarquia e no trono imperial brasileiro. O Levante. Os rebeldes foram para as batalhas vestindo um abadá branco, tipicamente muçulmano, além dos amuletos malês no pescoço e nos bolsos. Alguns deles tinham rezas e passagens do Alcorão. Os amuletos eram feitos por artesãos muçulmanos, em sua maioria líderes do Levante, era uma forma de abençoar aqueles que iam à luta em busca da vitória. Além disso, eles usavam colares de búzios, corais, miçangas e os anéis brancos. A revolta estava planejada para acontecer durante o Ramadã. Foi marcada para o dia 25, um domingo, logo pela manhã, quando a maioria da população ia à igreja do Nosso Senhor do Bonfim, deixando o centro da cidade vazio. A ideia era começar quando os escravos saíssem para buscar água das fontes públicas, ficando mais fácil reunir parte dos envolvidos. Após o início da revolta, surgiriam incêndios em diversos pontos da cidade para distrair a atenção da polícia. O plano era partir do centro da cidade de Salvador, seguir para Vitória, depois Conceição da Praia, Taboão e Pilar e terminar em Bonfim. Em cada local havia grupos de rebeldes prontos para se unir com o grupo que vinha do centro. No entanto, a revolta não correu como planejado. Na tarde do dia anterior ao da batalha, surgem rumores de que escravos iriam realizar uma revolta. Um pouco mais tarde, ainda no dia 24, às 10 horas da noite, o prefeito de Salvador, Francisco de Souza Martins, recebeu uma denúncia anônima sobre a revolta e enviou um aviso ao então chefe da polícia, Francisco Gonçalves, dizendo para fazer a ronda em todos os distritos da cidade com patrulhas dobradas. A ordem era deter qualquer habitante suspeito ou em posse de armas. Às 11 horas e alguns minutos, Martins enviou outro aviso, mas agora direcionado aos juízes de paz da cidade. O episódio principal da revolta aconteceu quando oficiais chegaram na região da ladeira da praça, onde um dos grupos dos rebeldes estava reunido. Cerca de 60 homens improvisaram um ataque e após o desenrolar da batalha os rebeldes seguiram para a Câmara Municipal, onde queriam libertar um dos líderes dos malês, Pacífico Licutan, que se encontrava preso no subsolo do edifício.
Licutan seria leiloado para saldar uma dívida do seu senhor. Porém, o ataque para resgatá-lo não deu certo e o grupo rebelde foi surpreendido pelos oficiais do governo. Outro fator que deve ser levado em consideração é que o levante era parte de uma tentativa política de tomar o governo. Os malês queriam derrubar a estrutura já estabelecida para ocupar o lugar que acreditavam merecer e melhorar as condições de vida que tinham. A cidade virou um caos, com várias batalhas em diferentes pontos, mas a última delas acontece quando os rebeldes se depararam com o quartel da cavalaria na região de Água de Meninos. É esse momento o momento final da revolta, quando os malês são derrotados. Os rebeldes foram vencidos e levados a julgamento. A revolta acabou em menos de 24 horas devido à ação das forças policiais. A repressão foi brutal. Os rebeldes que sobreviveram sofreram diversos tipos de penas, que foram variadas. Entre elas deportação forçada à África, para libertos que estavam presos como suspeitos, mas que a polícia não tinha prova concreta para detê-los, e 16 condenações à morte, embora apenas 4 tenham sido de fato executadas pelo pelotão de fuzilamento no Campo da Pólvora, no dia 14 de maio de 1835. Além disso, alguns rebeldes foram condenados à pena de açoites, que poderia ser de 300 até 1.200 chicotadas, e que não eram dadas de uma vez só para que os condenados não morressem rapidamente. O líder malê pacífico Licutan foi condenado a 1.200 chibatadas. Quando o levante chegou ao fim, de 7 líderes identificados, pelo menos 5 eram nagosos escravos Auna, Pacífico Licutan, Sully ou Nicobé, da Salu ou da Malu e Gustardo. Também Nagô era o liberto Manuel Calafate. E outros 2 eram o escravo Tapa Luís Sanin e o liberto Alçai Lesbão do Carmo, ou Dandará. O levante não foi bem sucedido, mas foi importante, e a longo prazo, ajudou a enfraquecer o sistema escravocrata presente no país e a fortalecer a visão de que os negros africanos estavam insatisfeitos com as condições de vida que tinham. De um jeito ou de outro, a resistência era parte do dia a dia na luta para conquistar a liberdade. A repressão para com o levante dos muçulmanos consolida um estado monárquico, escravocrata e autoritário. E você? O que tem a dizer? Conhecia esta história? Comente, compartilhe, dê o seu like. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal, sua inscrição é o nosso combustível na busca da fundamentação da nossa história.